E aí, galera? Tivemos aquela conversa com Manu e Mina. Esse é o assunto deste vídeo, né? Esse assunto é bem complexo. Chegamos nesse momento, galera. Nesse momento, eu inclusive trouxe aqui o meu tablet, né? Porque eu fiz algumas anotações, algumas coisas que eu não posso esquecer de falar, né? É importante. Bom, você como pai e mãe de pré-adolescentes, né? Ou não, né? Enfim, de crianças, enfim, sempre vai se perguntar que uma hora vai chegar esse momento. E qual que é a hora, né? Que momento que é esse? Quando que é o melhor momento para se falar sobre assuntos tabus, né? Não vamos usar a palavra aqui para o YouTube não nos ver. Você sabe como ele faz, não é mesmo? O que a gente vai fazer aqui é apenas dizer a palavra, como usar uma palavra, pode ser Celsius. Celsius. A gente falou sobre Celsius com as garotas e tal, e foi um momento bem... Na verdade, assim, vamos falar a verdade, né? A gente tá fazendo aqui um challenge por causa do vídeo, né? Quero fazer uma atenção, mas a gente, pra falar a verdade, a gente já fala disso com as meninas há bastante tempo, tá? A gente acha que não tem nenhum assunto que não possa ser falado, só a forma que se fala é que tem que pensar em cada idade, mas eu acho que a gente tem que sempre educar. Gabriela cirúrgica, pontual, como sempre, como sempre. Quando a gente teve essa primeira conversa lá, muito tempo atrás, acho que foi uns 3 anos já, né? Que a Manu tinha 2 anos, né? 9, 8, 9. Ela começou a fazer algumas perguntas e tal, e aí a gente se deparou com essa questão, né? E aí a gente falou, não, como é que a gente vai falar do Celso com a nossa filha? E tivemos essa conversa. E Gabriela não se mostrou muito, como se fala, vamos usar um termo, muito, como se fala, apta. Ela não se julgou apta. Não me julguei apta para ter essa conversa, realmente. Exato. Thiago, eu acho que leva alguns tipos de conversa muito melhor do que eu. E esse tipo de conversa se enquadra nesse tipo de conversa que ele leva melhor do que eu. Nesse momento em que eu resolvi falar sobre Celso com as meninas, o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram na minha cabeça, assim, né? Que eu fui resgatar quando é que foi importante essas conversas, né? Pra mim, né? Que eu acho que a gente faz isso, né? A gente busca a nossa referência e tudo mais pra pensar. Mas devo confessar que um filme me influenciou muito. Que aquele filme é o herói americano, é isso? Capitão Americano, não é meio Capitão América, parece um filme da Marvel, mas não é, muito pelo contrário. Acho que é Capitão Americano. E ele cuida das... Vou resumir rapidinho a história, sinopse para vocês. Ele tem várias crianças com a esposa, e ele resolve se ausentar da sociedade. Ele se ausenta da sociedade, a esposa comete falece, e aí ele começa a cuidar sozinho dos filhos e fica nesse eles como casal resolveram sair da sociedade para evitar certas questões e aí criar as crianças na natureza, no mato e tal. Eles são muito bem criados, inclusive muito melhor criados do que super educados, muito conscientes e tal, e é baseado numa história real, não é? É um filme incrível, depois o Thiago vai procurar o nome do filme. Eu vou deixar o nome aqui logo na descrição para vocês irem direto, se tiver link e a coisa toda. O que acontece? E ele tem um jeito que me pareceu muito legal, que é falar de forma científica sobre isso com as crianças, né? E aí eu retomei minhas aulas de educação Celso, lá da escola, que era obrigatório na minha época, tal. Como é que tá isso hoje nas escolas? Sabe que eu realmente é um assunto que eu não tenho Você deve ter bloqueio, Bibi. Com certeza, porque eu não tive conversa, eu fui descobrir sozinha tudo, entendeu? Assim, sabe? É difícil, não deixem seus filhos descobrirem sobre isso sozinhos, tá? É verdade. Fica a dica. Sim, eu já assisti a Gabriela lidar com alguns traumas, né? Pessoalmente, já vi ela passar por algumas situações. Mas o fato é que comecei a conversar de forma super científica com elas, tal. Então, assim, palavras como pênis, vagina, enfim, se tornaram muito comuns durante um período aqui, né?
óvulo, enfim, fecundação, tudo que é termo científico, né? Que foi a forma que a gente encontrou de abordar e tal. E mostrar que não é um problema. Não é um bicho de 7 cabeças, não tem cabeça. motivo para ter vergonha, inclusive, também, né? Manu, a partir do ano que vem, só para responder a pergunta que eu mesmo fiz, vai ter aula de educação sexual na escola. Vai, o professor me falou. Que ótimo. Naquele dia que ele estava aqui, a gente estava conversando sobre o assunto. E aí, inclusive, o professor me falou que, a melhor forma de se abordar o assunto. De forma científica mesmo. É verdade, na aula de ciências eles têm Exatamente. isso. É verdade. Então, Aliás, é muito legal, é verdade. Eu assisti uma aula do Fundamental 2. É verdade. Porque é um tema de biologia, então é assim que eu trato. Né? E aí a gente pode, sobre esses termos, aprofundar em muitas coisas, né? Sem usar termos pejorativos, né? E tal. E agora a gente está caindo, como a Mamá está chegando aí, né? Tá com 11 anos. Nossa, até dói até falar 11 anos. Ela tá com 11 anos, então... Tá indo pro Fundamental 2, fala, Fundamental 2. Fundamental 2, Fundamental 2. Então, assim, o que acontece? Tá começando a rolar, assim, questões mais relacionadas a sentimento. Então, até hoje era tudo científico, era tudo, como que se fala? Era tudo matemático, né? Didático, era tudo muito didático, acho que é a palavra. Então, e a gente agora eu comecei a perceber que ela tá sabendo mais para conversar por conta, olha que legal, por conta dessas conversas pseudocientíficas que tivemos durante esses 2 anos, e inclusive algumas... Não é pseudocientífica, não, são científicas, totalmente. Totalmente científicas. Eu sei que na posição de pai eu não me sinto um cientista. Entendi. Mas o fato é que isso trouxe uma aproximação e a Manu se abriu muito comigo para falar sobre esses temas, e a gente fala de uma forma, assim... agora eu estou meio até para tocar no assunto com certa delicadeza, mas quando eu estou com ela, eu e ela, a gente não tem. Que aqui tem que ter também, porque a gente tem que pensar na exposição dela e tudo mais, né? Então tem que ter mesmo esses cautela temas, não, e até pessoas que talvez entrem aqui e achem isso errado e tal. Enfim, cada um, acho que é essa história, né? Cada um cuida, cria seu filho como quer e como acha melhor. Né? E eu também não acho que a minha forma é melhor que a tua, viu, querido? Só tô falando que é um fato que a gente trata dessa forma aqui. E a gente sempre compartilhou a nossa forma de criar as meninas, não ia ser agora também que ia ser diferente. Exato. Né? E ela acaba se mostrando o quê? Muito mais madura para lidar com certas questões, muito mais preparada, então não toma susto, sabe? Quando, sei lá, um colega fala uma bobagem, né? Como a gente tomava, né? Como a gente tomava. Eu era muito bobo. Eu contei aqui, eu acho que uma vez uma história, mas eu posso contar de novo, faz muitos anos que eu contei isso. Como eu fiquei sabendo que minha mãe não era virgem. Eu com 9 anos de idade, isso é um trauma. 9 anos de idade eu sabia zero sobre o assunto. Zero, absolutamente zero, nada. Não, aliás, eu tinha a ideia que me foi contada que, como é que era a história da cegonha? Eu acreditava piamente na cegonha. Sério? Eu tava lá com a cegonha firme e forte, com 9 anos de idade. Tudo bem, os tempos eram outros, né? E tudo mais, mas eu com 9 anos de idade estava lá acreditando na cegonha. E eu, né, firme da ideia de que minha mãe não era virgem, soltei essa frase entre colegas, inclusive alguns até mais velhos. E assim, foi muitos colegas e muitas gargalhadas altas, né? E uma criança de 9 anos correndo para casa chorando, indignado com a sua própria mãe, que já tinha consumado o ato sexual. Foi essa a minha experiência, e a partir daí livros caíram do céu na minha casa, mas nunca se tocou no assunto, tá? E aí, o que eu vim falar sobre isso, né? Que eu acho que é legal a gente ter esse approach, e qual foi a experiência positiva que a gente está levando desse approach um pouco mais científico, né, com relação à questão do Celso, que, cara, você estabelece um lugar de confiança com seu filho. Pelo menos eu estou estabelecendo com a Manu. Ela tem me contado coisas que me surpreendem, assim, sabe? Eu falo, eita, opa, quando é que foi que a gente, né? Chegou nessa fase. Né?
E agora como tá relacionando a sentimentos e tal? Eu acho que é esse que é o jogo, porque assim, por exemplo, os meus pais, eles, a parte científica eu não tive problema. Eu tinha o de onde viemos. Acompanhava bem, entendia bem e tal, mas a parte do sentimento é a parte mais complexa pra mim. Porque da ciência você explica, ok, a gente entende, mas o que vem além da ciência, né? Que é quando a gente sente, quando a gente não quer e a gente faz. São tantas coisas que envolvem essas relações que eu acho que é aí que a gente precisa começar a ficar mais acolhedor com os nossos filhos mesmo, sabe? Para que eles possam confiar na gente se acontecer alguma coisa que não foi legal, se... Esse é um papo que eu levo muito com elas, sobre os lugares que não podem ser tocados, inclusive por pessoas muito próximas, que enfim, não importa quem é, sabe? E assim, eu sempre pergunto, elas sabem do que eu tô perguntando. A Nina é muito curiosa sobre o assunto. A Nina é muito curiosa. E ela, assim, ela não tem papas na língua para conversar sobre o assunto. Porque como ela, acho que ela não vê ainda maldade, né? Ou não enxerga dessa forma. Não, maldade não tem mesmo, né? Mas como ela não foi criada com o tabu, eu acho que é mais fácil para ela falar sobre, né? Aí, nossa, ela fala um monte de coisa maluca, assim, que, enfim, não dá pra falar aqui porque a gente trata de forma super científica. E eu acho que no final, talvez, né, e espero daqui a 2 anos estar fazendo esse mesmo vídeo aqui, dizendo que com a Nina a gente criou essa mesma relação, sabe, de confiança, de poder falar, de não ter medo, né? Porque esse é um dos medos, né? Eu acho que na relação entre pai, mãe e filho tem sempre esse lugar, né? Onde é que até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Aqui como a gente tem construído um pouco essa coisa do você pode falar sobre tudo, que você não vai ser imediatamente punido, que você não tá cometendo erro, que você não é preciso saber de tudo, até porque a gente se coloca muito no lugar de pessoas que não sabem tudo, né? E que não tem resposta para tudo. Teve coisa que ela me perguntou que eu falei, não, eu vou estudar e aí eu te trago a resposta, entendeu? Tipo, porque eu acho que é isso que tem que ser feito, sabe? A honestidade começa aí também, né? Se a gente quer ter uma relação honesta com os nossos filhos, com os nossos maridos e esposas, e, enfim, a gente tem que ser honesto na medida do que a gente conhece sobre a nossa honestidade. Exatamente. E eu acho que esse vídeo, assim, sendo gravado hoje, nesse momento, não pode deixar de falar sobre a tal da PEC que estão tentando passar no Congresso, certo? Que cabe justamente nesse lugar, sabe? Da desinformação. Exato. Né? Então, é muito importante que a gente, graças a Deus aqui, a gente está tendo um pouco esse approach, estamos conseguindo, sabe? Educar, orientar, e tudo mais. Proteger as nossas filhas, proteger né? Nossas filhas, graças a Deus, até agora. Com consciência, a gente protege, né? E aí o que acontece? Quando a gente não dá informação, é isso que acontece. Pessoas que são eleitas vão lá e tentam, sei lá, passar uma situação dessa que eu acho assim, grotesca. Fala um pouco dessa PEC também. Quem não conhece é uma PEC que eu acho que todo mundo está sabendo disso, né? Mas estão passando no Congresso agora, vai para uma segunda votação em que meninas não podem, nos 3, isso foi votado em 1940, se eu não me engano, foi decidido que mulheres que têm crianças acéfalas, eu não sei se é acéfalas. Eu também não sei se é. Perdão, desculpa, mas que não nascem, né, sem cérebro. Crianças que foram estupradas, né, e com risco de morte. Então, de novo, tentando passar isso aí por uma questão moral e tal, e de desinformação. Né? Total. Eu quero só estou falando disso aqui, não quero transformar esse vídeo político, na verdade é assim, eu só quero deixar bem claro o nojo que eu sinto dessas pessoas que estão fazendo isso, que votaram para que isso passasse, o nojo, total nojo e desprezo que eu tenho por essas pessoas. Quero deixar aqui e acho que a gente tinha que fazer o seguinte, a gente tinha que levantar o nome dessas pessoas, os nomes desses deputados, os nomes das pessoas envolvidas e começar a divulgar mais na internet. Se souber o nome de alguém, pode me falar que eu vou lá no Instagram lá falar o nome de um por um de quem votou e quem é responsável por essa PEC, porque eu acho isso grotesco, eu acho um retrocesso.
A gente também não tá aqui falando que a gente é a favor ou contra a prática do... Pode falar a palavra? Aborto? Aborto. Não é isso também, a gente realmente acredita que o Estado ele é laico e que cada um que acredita no que acredita faz do seu corpo o que quer. Então, se a pessoa, por motivos religiosos, é contra, então não faça. Né? Isso. E é isso. Assim. Impõe aos seus que têm a mesma religião essa Quando a gente fala de liberdade de expressão e liberdade de escolha de vida, é por esse caminho que a gente realmente acredita, sabe? Que todo mundo pode sim ter a sua liberdade, contanto que a sua liberdade não invada a liberdade dos outros. Enfim. Bom, vamos criar relações mais legais, divertidas com as nossas crianças, deixar os nossos tabus de lado, porque tabu é só isso, é um tabu. E aí acaba sempre prejudica. Tabu só prejudica. O tabu normalmente ele vem da falta de conhecimento, da falta de informação. Então, normalmente esses assuntos que são tabus na sociedade são porque a gente não fala sobre, a gente acaba não conhecendo mais profundamente sobre e acaba ficando ignorante mesmo no assunto. E quando a ignorância reina, é aí que as coisas começam a dar ruim, né? Enfim, é isso. E espero que vocês tenham curtido aí. Assim, deixem perguntas sobre o assunto. A gente vai falar mais sobre isso, porque a gente está entrando nessa fase da adolescência, né? Pré-adolescência da Manu. Calma. Tem mais dois aninhos ainda antes de ser oficialmente adolescente. Mas o fato é que a gente vai começar a abordar mais assuntos desse tipo, né? Porque a gente está aqui, né, falando sobre a realidade da nossa família, o que a gente está vendo no caso dessas filhas. Se você não deu like nesse vídeo ainda, dê agora, por favor. Se inscreve nesse canal também. Que é bem difícil de compartilhar essas coisas aqui com vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Conversem com suas crianças. Tchau, tchau.